Oi, gente! Como vocês estão? No resumo semanal de A Gata, de 20 a 24 de novembro. Mas antes, eu peço por gentileza que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu gostei. Segunda-feira, 20 de novembro. Augusto e Lorena brigam e ele manda a esposa calar a boca e que já não a suporta mais. Lorena se zanga e diz que a cada dia que passa, perde mais sua família. Silencioso diz a Esmeralda que se sente muito mal por não ter cumprido a promessa de evitar o casamento entre Mônica e Paulo. Esmeralda responde que ele não tem culpa de nada. Paulo pinta Esmeralda e Lorena vê. Ela o chama de cínico por não esconder as pinturas que faz dessa maldita mulher. Paulo diz que não tem razão para esconder. Mariano se alegra pelo casamento de Mônica e Paulo, pois agora não terá obstáculos para conquistar Esmeralda. Jacira arma um plano para estragar o casamento de Paulo e Mônica. Esmeralda agradece Silencioso por tentar ajudar. Ela conta a ele que Paula procurou para questionar se os filhos dela são dele. Esmeralda diz que não respondeu, porque ficou muito irritada pela dúvida de Paulo. Garibaldo, cruel, se diverte enquanto debocha de Perla e a atormenta. Dona Rita diz a Inês que agrada que ela já não anda com Garibaldo, pois ele é uma má influência. Inês responde que ele é o homem que ama. Esmeralda diz ao Silencioso que cancelar o casamento entre Paulo e Mônica era muito difícil. Augusto e Paulo enchem a cara de cachaça juntos. Mariano os vê e recrimina a atitude dos dois. Perla e Maria visitam Esmeralda na casa do Silencioso. Perla conta a Esmeralda que Garibaldo quer fazer mal para sua filha. Mônica já está pronta para o seu casamento com Paulo. Roberto tenta pela última vez convencer a filha do contrário, mas Mônica está decidida a ir para o altar. Durante o caminho para o casamento, Paulo diz a Mariano que adoraria que Esmeralda o visse se casando com Mônica. Mariano pede a Paulo que deixe Esmeralda tranquila, pois ela já sofreu demais. Paulo responde que parece que Mariano se apaixonou por Esmeralda. E seria? Paulo diz que Mariano defende tanto Esmeralda que parece estar apaixonado por ela. Mariano responde que isso não lhe importa, pois vai se casar com Mônica. Esmeralda lamenta o casamento entre Paulo e Mônica. Paulo chega ao altar e ali está Jacira com o bebê. Ela o mostra a Paulo e ele não sabe o que fazer. Mônica está no altar com Paulo, enquanto ele olha para seu bebê. Paulo pede perdão a Mônica e diz que não pode se casar com ela, pois agora o que mais lhe importa são seus filhos. Jacira fica muito feliz. Mônica fica sem reação e está em choque pela rejeição de Paulo. Lorena e Augusto não podem acreditar no que Paulo fez. Mônica sai correndo da igreja. Mariano e Lorena, furiosos, o insultam. Roberto diz que dali em diante os Martínez Negrete são todos seus inimigos. Mônica foge da igreja desesperada. Jacira diz a Esmeralda que Paulo não se casou com Mônica, pois se arrependeu ao ver o bebê. Esmeralda diz que Lorena irá pensar que foi ela quem mandou o bebê para fazer Paulo reconsiderar seu casamento. Mariano recrimina Paulo por sua atitude e ter os humilhado diante de todos. Ele diz que o irmão é uma vergonha e Mônica foi sua vítima. Paulo diz que Esmeralda é muito mais vítima que Mônica, é a mulher que ele ama e mãe de seus filhos. Terça-feira, 21 de novembro. Paulo chega em casa e diz ao pai que sabe que lhe deve uma explicação. Augusto esbofeteia Paulo. Roberto jura a Eugênia e Mônica que vai se vingar da família Martínez Negrete. Mônica pede aos pais que não façam nada contra Paulo e sua família, pois a culpa foi dela, que sabia que ele não a amava e mesmo assim insistiu neste casamento. Jacira revela a Silencioso e Damião que impediu que Paulo se casasse com Mônica. Silencioso agradece e Jacira conta como fez tudo.
ele se alegra imaginando a humilhação e o escândalo que a família Negrete está sofrendo nesse momento. Augusto afirma a Paulo que os filhos de Esmeralda não são dele. Paulo responde que ao ver o bebê sentiu como se visse a ele mesmo. Augusto se surpreende quando Lorena grita que Esmeralda é filha de Fernando. Esmeralda está feliz por Paulo não ter se casado e imagina que agora terá uma nova vida ao seu lado. Silencioso agradece a Jacira novamente por ter impedido que Paulo se casasse com Mônica. Augusto assume tudo o que fez para separar Paulo e Esmeralda. Augusto confessa a Mariano e Paulo que o dinheiro do qual desfrutaram toda a vida é, na verdade, do pai de Esmeralda. Lorena fica furiosa quando Augusto revela que roubou tudo de Fernando Santa Cruz. Paulo e Mariano ficam chocados ao saber até onde o pai foi capaz de chegar. Augusto diz que seu carrasco será o pai da gata. Paulo é expulso de casa pelo pai. Lorena chora e se pergunta o que fez para merecer tanto sofrimento. Paulo arruma suas malas para deixar a mansão. Mariano chega ali e diz ao irmão que vai com ele, porque não vai poder olhar mais para a cara de seu pai depois de tudo que ele confessou. Lorena sofre por toda a situação. Augusto diz à esposa que Paulo está morto para ele e que não existe nada que o justifique. Lorena diz que seu filho está louco porque está enfeitiçado pelaquela maldita mulher. No dia seguinte, Lorena está revoltada por Augusto ter expulsado Paulo de casa. Mariano diz aos pais que Paulo foi embora na noite anterior. Lorena chora e sofre inconsolável. Paulo consegue um emprego. Mônica vai atrás de Esmeralda em sua casa. O doutor diz a Rita que ela está se recuperando muito bem. Um senhor que está passando em frente do quarto de Rita ouve ela conversando com o doutor e se diverte pelas piadas dela. Depois, ele entra no quarto da senhora e paparica. Mônica pede a Esmeralda que não a tenha por inimiga, pois sempre soube que ela amava Paulo, por isso não lhe guarda nenhum rancor. Mônica recomenda que Esmeralda vá atrás de Paulo, pois foram feitos um para o outro. Dona Rita acaba se divertindo com o senhor. Paulo encontra trabalho em um teatro para pintar um mural. Ele só pensa em ganhar dinheiro para ter como sustentar seus filhos. Esmeralda vai ver Perla e as duas conversam. Perla diz que está muito cansada por na sua vida ter tantos espinhos e ortigas, porque ninguém a ama. Esmeralda garante a Perla que a ama muito e a quer bem. Quarta-feira, 22 de novembro. O advogado Mendes diz a Paulo que está contente com seu trabalho, mas se deu conta que ele não come nem dorme e isso poderá afetar a sua saúde. Paulo agradece os conselhos. Gisele fica impressionada com a pintura de Paulo e lhe diz que ficaria encantada em expor as obras em sua galeria. Paulo pega o cartão de Gisele e aceita vender suas obras para sua galeria. Esmeralda vai à casa dos Martínez Negrete procurar Paulo. Lorena diz que por sua culpa Augusto expulsou Paulo de casa. Esmeralda diz que eles poderiam unir forças e Lorena exige que a moça saia de sua casa, chegando a ameaçar agredi-la. Domênico está desesperado querendo o endereço de Esmeralda. Mariano diz à sua mãe que já foram inúmeras tentativas frustradas de separar Esmeralda e Paulo, mas o destino tem mostrado que os quer juntos. Lorena responde que prefere ver Paulo morto do que casado com Esmeralda. Paulo vê Esmeralda de longe e, sem perceber, acaba perdendo os sentidos. Mariano é notificado sobre o ocorrido com Paulo. Domênico visita Rita no hospital para pedir-lhe o endereço de Esmeralda, pois planeja sequestrá-la. Rita aceita ajudar Domênico em tudo que ele precisar, mas que precisa de dinheiro. Domênico dá 3.000 para Rita. O doutor diz a Lorena e Mariano que Paulo sofreu uma simples queda devido a uma estafa,
por andar trabalhando dia e noite sem comer ou dormir. Esmeralda pergunta a Inês se ela voltou para a escola. Ela responde que sim, mas que a escola a chateia profundamente, pois os estudos não são para ela. Esmeralda aconselha Inês e lhe pede atenção para com Garibaldo. Inês diz que não permitirá que ela se intrometa em sua vida. Domênico fica furioso ao perceber que Rita o enganou, dando o endereço errado de Esmeralda. Lupe debocha do patrão, pois já havia lhe advertido que Rita iria pregar uma peça nele. Lorena cuida de Paulo enquanto ele está hospitalizado. Esmeralda admira o mural que Paulo está pintando. Mariano diz a seu pai que Paulo sofreu um acidente e precisa deles. Augusto responde que se Paulo tivesse casado com Mônica, estariam todos desfrutando de uma ótima situação. Jacira pede que Silencioso não pressione tanto Esmeralda, pois mesmo ela sendo uma garota forte que sempre enfrentou os problemas da vida de frente, mantém um lado muito emotivo e sentimental. Virgínia diz a Centavinho que seu pai não mostra nenhum mínimo de arrependimento pelo que fez, e tampouco quer que Paulo volte para casa. Paulo reage e pergunta à mãe onde está. Lorena responde que ele está em um hospital, porque no dia anterior ele caiu de um andaime. Paulo diz que está muito enjoado. Esmeralda conhece o senhor que quer conquistar Dona Rita, seu Chácaras. Chácaras diz a Rita que deseja que ela seja a mulher que fique com ele pelo resto de seus dias. Lorena se encontra com Esmeralda no hospital e elas conversam sobre o acidente de Paulo. Lorena não é grosseira com Esmeralda e diz que por seu filho é capaz de qualquer sacrifício. Ela diz que seu filho está morrendo por culpa dela e que não quer viver. Lorena revela a Esmeralda que Paulo caiu de um andaime ou talvez até se jogou por não querer viver. Ela diz que Paulo precisa de Esmeralda e que prefere se humilhar para ela do que perder seu filho. Lorena suplica que Esmeralda vá ver Paulo. Virgínia diz a Centavinho que sua família está desmoronando. Ele se oferece para levá-la à casa de Esmeralda. Esmeralda conta para Jacira sobre o acidente de Paulo e o pedido de Lorena. Mercedes tem uma grande surpresa quando Virgínia diz a ela que seus pais são Lorena e Augusto Martínez Negrete. Mariano diz a Paulo que precisa ser forte para sair adiante. Paulo diz que apenas deseja terminar o mural e ter algum dinheiro para ajudar seus filhos. Esmeralda visita Paulo e diz que o ama. Paulo diz que se sente envergonhado por tê-la tratado tão mal e não ter acreditado em seu sincero amor. Esmeralda responde que não é uma mulher que guarda rancores. Jacira diz a Mariano que a visita de Esmeralda a Paulo não o agradou, por ele estar apaixonado por Esmeralda. Mariano nega que esteja apaixonado pela gata. Paulo diz a Esmeralda que não vale nada, é filho de um ladrão e que é horrível sua atitude e de sua família. Ele diz que com certeza ela sente nojo e desprezo dele, mas Esmeralda nega. Paulo diz que Deus está castigando os Martínez Negrete por tanto orgulho e arrogância. Esmeralda enfatiza que ele não é orgulhoso e tampouco arrogante e que essas ideias de ódio não os pertencem. Mariano pede a Jacira que nunca mais repita que ele está apaixonado por Esmeralda, pois pode causar sérios problemas. Jacira diz que ele não precisa tentar enganar, porque ela conhece os homens. Mariano fica incomodado, mas Jacira continua dizendo todas as características de um apaixonado e que ele está por Esmeralda. Esmeralda diz a Paulo que ele é seu único amor. Paulo diz que tudo é difícil e que precisa pagar pelo mal que fizeram para ela. Ele assume sentir vergonha dos seus próprios erros, de ter a julgado e pensando tão mal dela. Esmeralda beija a mão do amado e diz que o ama e que o amor não permite que ela guarde ressentimentos. Ela diz que no dia seguinte voltará ali para o visitar e levar os seus filhos.
Quinta-feira, 23 de novembro. Na frente da mansão, Dora vê Virgínia e Centavinhos aos beijos. Revoltada, ela diz à garota que não pode acreditar que ela esteja saindo com aquele morto de fome. Virgínia diz a Dora que não vai permitir que ela ofenda Centavinho. Uma coisa é ela aceitar as grosserias de sua mãe e outra é aceitar as dela. Dora se desculpa, envergonhada. Depois, Dora humilha Centavinho e diz que se Virgínia reparou nele é porque não pode ver na realidade como ele é. Paulo diz à sua mãe que não se sente digno de voltar para Esmeralda. Ele diz que também disse isso a Esmeralda. Paulo disse que vai embora do hospital naquele mesmo dia, porque não quer que, quando Esmeralda vá ali no dia seguinte, ele esteja presente. Paulo ressalta todas as maldades que Augusto fez para o pai de Esmeralda, que sente muita vergonha e não tem cara para olhar para ela. Enquanto isso, Esmeralda está emocionada dizendo a Damião que o amor voltou em sua vida. Ela diz ao amigo que ela e Paulo serão muito felizes, mas Damião não acredita nisso. Dora conta a Lorena que viu Virgínia e Centavinho aos beijos na frente da mansão. Lorena fica furiosa e tem uma discussão com Virgínia. Ela diz que se ela continuar se vendo com aquele morto de fome, terá que tomar medidas extremas. Virgínia diz à mãe que está cansada das ameaças dela. Lorena, cruel, ameaça levar a filha para um instituto de cegos, onde ela não incomodará ninguém e nem será mais um peso para toda a família. Virgínia fica muito abalada pelas palavras cruéis da própria mãe. No dia seguinte, Silencioso vê Esmeralda tentando ir ao hospital para ver Paulo e a proíbe. Esmeralda o encara. Augusto garante a Lorena que prefere morrer antes de se sentir humilhado pelo Silencioso. Esmeralda diz a Silencioso que é muito grata a ele, mas seu amor com Paulo está acima de tudo. Ela diz que ele também foi vítima das maldades dos pais e que não vai o esquecer. Silencioso a recrimina, pois ela está sendo submissa a Paulo, sendo que o acordo era que ele quem a procuraria. Mônica chega ao hospital para visitar Paulo e o surpreende. Esmeralda pede a Silencioso que não se vingue de Paulo, pois ele é o pai de seus filhos. Silencioso diz a Esmeralda que precisa cumprir sua promessa de ser forte e estar a seu lado para seguir com um plano de vingança contra os Martínez Negrete, pois deseja ver Lorena e Augusto humilhados diante dela. Augusto diz a Lorena que não vai dar o gosto para Silencioso de se humilhar. Lorena diz ao marido que precisa agir sozinha, pois tem um plano em mente. Esmeralda se zanga porque o Silencioso a proíbe de levar seus bebês para que Paulo os veja. Mariano foi quem avisou Mônica que Paulo está no hospital para que ela fosse vê-lo. Paulo se desculpa pela má forma com que se portou com ela. Mônica diz que não tem nada para se desculpar. Jacira acompanha Esmeralda para que vá ver Paulo. Esmeralda vai ver Paulo no hospital e, ao chegar, encontra Mariano, que mente ao dizer que Paulo já não está mais no hospital. Mariano diz que Paulo não queria vê-la, muito menos seus filhos, e que nesse momento está com Mônica. Esmeralda se decepciona e diz a Jacira que já não irá mais lutar pelo amor de Paulo. Augusto contrata um fotógrafo para que tire fotos de Esmeralda com outro homem, para fazer parecer que ela mantém relações com ele. Silencioso diz a Esmeralda que não gosta de ficar brigado com ela, ainda mais por um Martínez Negrete. Esmeralda diz que também não gosta de ficar assim com ele, mas que Paulo é amor de sua vida. Mercedes avisa Esmeralda que tem um homem na sala a procurando e diz que foi a pedido de Paulo. Esmeralda se retira, deixando Silencioso para trás. Augusto diz a Lorena que acaba de fazer algo para impedir qualquer coisa entre a gata e Paulo. Lorena diz ao marido que Paula e Esmeralda se amam e que talvez esse amor seja a salvação deles.
Augusto diz que Lorena cometeu um erro ao conversar com Agatha em um momento de fraqueza. Esmeralda pede a Mercedes que tome conta de seus filhos, porque vai acompanhar o senhor que veio a pedido de Paulo. Esmeralda é capturada. Todos se preocupam, pois já fazem horas que não têm notícias de Esmeralda. Esmeralda sofre uma tentativa de abuso, mas ela arranha a cara do bandido e tenta fugir. Paulo chega na casa de Silencioso para visitar Esmeralda e ver seus filhos, e descobre que ela saiu para ir atrás dele com um homem. Paulo diz a Silencioso que não mandou ninguém para buscar Esmeralda. Silencioso o adverte que se a família dele se atrever a tocar em um fio de cabelo de Esmeralda, vão se arrepender. Paulo pede que ele não acuse ele e nem sua família do que está acontecendo com Esmeralda. Esmeralda é levada para um quartinho onde um homem a dopa e assim cumpre o que Augusto lhe pediu. Ao descobrir que Esmeralda está desaparecida, Paulo reclama com seus pais e diz saber que eles têm algo a ver com isso. Hipócritas, Lorena e Augusto negam qualquer envolvimento com o sumiço da gata. Paulo ameaça os pais, diz que se eles tiverem algo a ver com o desaparecimento de Esmeralda, vai fazer que caia todo o peso da lei sobre eles. Paulo volta para a casa de Silencioso e revela saber que ele é o pai de Esmeralda. Silencioso fica furioso, segura Paulo pela gola da camisa e pergunta quem lhe atreveu a lhe contar. O homem contratado por Augusto insinua que ele e Esmeralda estão tendo intimidade. Paulo diz a Silencioso que não importa como ele sabe e que Esmeralda é sua filha, pois entre o céu e a terra não há nada oculta. Ele jura ao Senhor que Esmeralda não vai descobrir essa verdade por ele. Na casa de Silencioso, Paulo recebe umas fotografias em seu celular, onde vê Esmeralda tendo relações com outro homem. Perla, desesperada, diz a Centavinho e Maria que sua filha está em perigo. Tem certeza que algo ruim está lhe acontecendo. Perla joga sua boneca no chão e diz que aquela não é sua filha. Esmeralda acorda, ainda confusa, e vai para a casa de Silencioso. Damião vê as fotografias e diz a Paulo que tudo não passa de uma armadilha. Ao chegar na casa de Silencioso, Esmeralda encontra Paulo, que preocupado a pergunta se ela está bem. Esmeralda diz que não sabe de nada e está muito abalada. Paulo jura à amada que os envolvidos irão pagar pelo que fizeram a ela. Esmeralda chora em seus braços muito abalada. Anoitece. Silencioso, zangado, diz a Paulo e Damião que tem certeza que isso foi obra de Lorena e Augusto, e agora haverá uma guerra entre eles. No dia seguinte, Esmeralda acorda melhor e toma café da manhã com o pai. Augusto mostra para Paulo as imagens de Esmeralda com outro homem e diz que recebeu aquilo na tarde do dia anterior. Damião encontra o homem que foi contratado por Augusto para fazer o serviço com Esmeralda. Paulo, revoltado, joga o celular, diz que recebeu aquelas fotos e que Silencioso tem certeza que Augusto está por trás daquilo. Lorena sai em defesa de Augusto, mas Paulo confronta o pai. É você que está por trás de tanta baixeza? Paulo jura ao pai que vai descobrir toda a verdade. Sexta-feira, 24 de novembro. Mariano tenta convencer Paulo a acreditar na infidelidade de Esmeralda. Paulo se nega e diz que viu Esmeralda e ela estava muito abalada. Ele diz que acredita em Esmeralda porque ela é mãe de seus filhos e a mulher que ama. Damião dá uma surra no homem contratado por Augusto e manda ele dizer quem o pagou para que fizesse aquilo com Esmeralda. Esmeralda diz a Paulo que não sabe por que fizeram aquilo com ela. Paulo revela à moça que tiraram uma foto dela com outro homem, mas que não acredita naquela mentira. Silencioso chega ali e diz a eles que Damião acaba de encontrar o homem que sequestrou Esmeralda. Ele diz que vai saber de toda a verdade mesmo que tenha que enchê-lo de soco. Eles vão até o escritório do Dr. Osório.
O homem contratado por Augusto confessa que Augusto Martínez Negrete foi quem mandou que ele fizesse aquilo com Esmeralda. Paulo se decepciona ao descobrir toda a maldade de seu pai. Silencioso diz a ele que a família dele só sabe fazer o mal e manda ele sair dali. Esmeralda diz a Paulo que não sabe por que os pais dele a odeiam tanto e que seu único crime foi amá-lo. Silencioso expulsa Paulo. Esmeralda sofre e Silencioso diz que isso não vai perdoar. Paulo conta a Mariano que foi os pais deles que mandou fazerem aquela maldade com Esmeralda. Esmeralda diz a Silencioso que os pais de Paulo são orgulhosos e jamais lhe pedirão perdão. Silencioso garante que eles irão sim e que essa última maldade deles foi a gota d'água. Augusto diz a Lorena que malditos sejam Silencioso e a gata porque os levaram à ruína. Lorena diz ao marido que o que ele fez foi um erro. Augusto sente sintomas de infarto e preocupa Lorena. Esmeralda lamenta toda a situação, porque agora ela e Paulo estarão mais afastados. Silencioso pede a Osório que procure os Martínez Negrete, que os mande pedir desculpas publicamente para Esmeralda e que a permita entrar em sua casa. Osório vai na mansão dos Martínez Negrete e faz a proposta para Lorena. Lorena responde que Augusto não está se sentindo bem, está de repouso e que não pode tomar essa decisão sozinha. Depois, Mariano diz a Lorena que Paulo já sabe toda a verdade sobre a armação das fotografias que foi armado por seu pai. Virgínia ouve. Na maior cara de pau, Lorena confessa a Mariano e Virgínia que realmente foi Augusto quem está por trás do que fizeram com a gata e contou com seu apoio. Virgínia recrimina a mãe por suas maldades. Mariano diz à mãe que talvez agora sim, ela e seu pai perderam o filho que tanto eles tentou proteger. Virgínia visita Esmeralda, diz estar ciente do que seus pais fizeram e que está com a cara no chão. Ela diz que foi horrível o que fizeram com ela, mas jura que Paulo não tem nada a ver com isso. Jacira visita Paulo em seu trabalho e agradece por ele não ter a entregado para Silencioso. Ela diz a Paulo que ele já provou ser uma pessoa boa e um homem com H maiúsculo. Jacira diz que está disposta a ajudar ele e a gata para que fiquem juntos. Lorena diz a Augusto que Paulo já sabe que foram eles quem contratou o homem para fazer as fotografias da gata. Ela também conta ao marido a visita do advogado Osório e o que ele propôs a pedido de Silencioso. Augusto se nega a fazer isso e que aquela humilhação não vai passar. Silencioso conta a Esmeralda a proposta que pediu para Osório fazer com os Martínez Negrete. Ele diz que está disposto a dar sua riqueza para eles, que é a Esmeralda. Esmeralda fica emocionada pelo carinho de Silencioso e pergunta se ela significa tanto mesmo assim para ele. Silencioso diz que ela é a filha no qual sempre sonhou, a que deveria ter. Domênico diz a Garibaldo que precisa que a neta de Dona Rita lhe dê uma informação e pede que ele a traga em sua padaria. Garibaldo fecha acordo com Domênico. Paulo vai atrás de Augusto e tem uma forte discussão com o pai, pelo que ele fez com Esmeralda. Ele disse que sempre foi um filho paciente, mas a paciência tem um limite e exige que o pai explique por que fez tudo aquilo. Augusto diz a Paulo que ele é um louco e tolo. Paulo briga com ele, diz que tem sido um brinquedo nas mãos do pai. Lorena chega ali e pede que Paulo não discuta com Augusto, porque ele não se sente bem. Paulo não se importa e diz que vai gritar as verdades na cara dele. Augusto diz ao filho que ele está livre, pode fazer o que lhe der na telha e se retira. Lorena diz a Paulo que se for o desejo dele de se casar com Esmeralda, eles irão aceitar e farão isso público. Paulo fica intrigado pela aceitação da mãe. Garibaldo trai Domênico e planeja o roubar. Esmeralda e Silencioso visitam Dona Rita no hospital. Rita os agradece por tudo que fizeram por ela.
Com a ajuda de Jacira, Paulo chora de felicidade ao poder conhecer seus filhos. Paulo segura seus filhos nos braços e se emociona. Esmeralda vai até o barranco onde se encontrava com Paulo no passado e se recorda de momentos felizes entre eles. Paulo chega ali no barranco e a surpreende. Os dois se beijam com muito amor na árvore. Lorena convence Augusto a aceitar o compromisso entre Paulo e Esmeralda, pois, do contrário, terminará na prisão. Paulo garante a Esmeralda que não vai permitir que ninguém se meta mais na relação deles. Rita recebe alta e volta ao lixão. Chácaras chega ali e deixa Dona Rita surpresa. Ela pergunta como ele encontrou seu endereço e ele diz que isso foi muito fácil e que não existe desafios para ele para encontrar ela, que é seu docinho de goiaba. Paulo diz a Esmeralda que ele é só dela e de mais ninguém. Esmeralda responde que ela também é só dele e voltam a se beijar. Silencioso, vai ver Dona Rita, porque sabe que ela tem algo a lhe dizer. Esmeralda diz a Jacira que se encontrou com Paulo no barranco e lá eles se beijaram. Dona Rita leva Silencioso à cabana de Perla para que a veja. Silencioso se surpreende ao ver Perla, a reconhece como sua esposa branca e descobre que ela perdeu a razão. Perla sorri para ele, diz que ele não é o diabo. Silencioso está muito emocionado pela esposa estar viva e pede que ela vá com ele. Perla se nega, diz que não pode deixar sua filha e mostra para ele a boneca dizendo que ela se chama Renata. Silencioso está perplexo e abraça Perla. Perla sente uma forte conexão com Silencioso e corresponde ao abraço com muito carinho.